Olá pessoal, professor José para mais uma aula de biologia, galera. Pessoal, hoje a gente vai dar início ao capítulo 9 do livro didático, certo? Capítulo 9, pessoal, ele vem com o título Tipos de reprodução, meiose e fecundação. Vamos ver aqui de forma mais detalhada o título, galera. Tipos de reprodução. Nós sabemos, pessoal, que existem dois tipos básicos de reprodução, não é isso? Reprodução assexuada e reprodução sexuada, certo? E a meiose, o que tem a ver a meiose com isso? Pessoal, tem tudo, porque sem ela não haveria, certo? A formação dos gametas, tá certo? Que nós vamos ver mais na frente, vamos ver aqui embaixo nessa folhinha que eu preparei para você. Então, a meiose, pessoal, é um mecanismo de reprodução das células e que possibilita a formação dos gametas. Gameta feminino, o óvulo, e gameta masculino, o espermatozoide, pessoal. E fecundação. O que é a fecundação? Nada mais é, pessoal, do que o encontro do espermatozoide pelo óvulo. Por que o encontro? Porque o óvulo, que é uma das maiores células do corpo humano, ou seja, a maior célula do corpo humano, galera, é o óvulo, não é isso? Que é uma célula feminina, ou seja, pertencente à mulher, a célula germinativa ou a célula reprodutiva da mulher, não é isso? Então, o espermatozoide, por ser uma célula, uma das menores células do corpo e pertence ao homem, não é isso? O espermatozoide, galera, é uma célula flagelada, ou seja, é uma célula móvel. O óvulo é uma célula que não tem mobilidade, mas quando a mulher libera, né, em seu período reprodutivo, em seu período fértil, pelos ovários, essa célula, ela desce por gravidade, certo? Desce muito lentamente, beleza? Mas é o espermatozoide que encontra o óvulo nas tubas uterinas, certo, pessoal? Voltando aqui na reprodução, pessoal, a reprodução é uma das principais características dos seres vivos. Por quê? Porque é ela que garante o número de indivíduos de cada espécie vivente no planeta, certo? Seja ela unicelular, no caso de uma bactéria, ou pluricelular, no caso de uma planta, ou de qualquer outro ser vivo que você conheça. Pois bem, pessoal, vamos dar aqui início à reprodução. Nós vamos dar ênfase, pessoal, à reprodução entre os unicelulares, certo? Ou seja, vamos pegar aqui como exemplo as bactérias. Vamos lá. As bactérias, pessoal, elas têm basicamente, ou elas se reproduzem basicamente do mesmo modo que a gente, certo? Do mesmo modo, do mesmo modo que os indivíduos da nossa espécie. Não só a nossa, mas como insetos, certo? Plantas, beleza? Vamos ver aqui, pessoal, como é que ocorre essa reprodução das bactérias, certo? Bom, a reprodução assexuada, galera, ela ocorre quando não há, repare bem que eu grifei aqui, ó, não há troca de material genético. Que material genético é esse? É o DNA, certo? É a fita de DNA que nós temos, não é isso? Que fazem parte dos cromossomos, beleza? Então, reprodução assexuada, quando não há troca de material genético, ou seja, DNA, certo? Então, quando não há troca entre os indivíduos de material genético, então nós dizemos que essa reprodução é assexuada. Exemplo de reprodução assexuada realizada pelas bactérias, pessoal. O principal delas é a bipartição ou cisparidade, ou seja, uma bactéria, que eu desenhei não sou muito bom em desenho, tá? Desenhei aqui uma bactéria ciliada, né? Ela tem cílios, ó, esses pelinhos aqui, os cílios, né? Que ela usa para se alimentar, que ela usa para se locomover, para capturar alimento e também usa para se reproduzir, certo? Ela tem aqui, ó, um único anel de DNA aqui, ó. Tá vendo aqui? Pronto. Isso aqui é o material genético. Mas repare que ela não troca material genético, ó. Ela se reproduz. Como? Se duplicando, certo? Ó. Primeiro passo, ela duplica o material genético. Ó. Veja que é apenas um anel de DNA, aqui já são dois. Por que isso? Porque o primeiro passo para a reprodução de uma célula, pessoal, é a duplicação do seu material genético. Ó. Ela duplicou
e logo em seguida ela se dividiu, certo? Meiose, ou seja, meiose, ó, se dividiu em duas, beleza? Então, uma molécula de material genético, de DNA, primeiro passo, duplicou o material genético, segundo passo, ela se dividiu, certo? Esse tipo de reprodução, pessoal, a bactéria ou as bactérias que surgiram daqui são clones, ou seja, elas têm o mesmo material genético da célula-mãe, certo? Portanto, são clones, beleza? Então, bipartição, se dividir em duas, ou cisparidade, beleza? Coloquei aqui, pessoal, um asteriscozinho aqui, ó, nesse tipo de reprodução realizado pelas bactérias, chamado de esporulação. Isso aqui é muito importante, pessoal. Cuidado com as pegadinhas em prova, certo? Esporulação é um tipo de reprodução assexuada realizada pelas bactérias. E o que vem a ser esporulação, galera? É a formação de uma célula, certo? De uma célula. Como? É o seguinte, essa célula, ela cria, né, ao seu redor uma estrutura, como se fosse uma carapaça, uma armadura, certo? Chamada de esporo. Então, esporulação é quando uma célula bacteriana cria ao seu redor, né, forma ao seu redor uma estrutura resistente, como se fosse uma armadura chamada esporo. Esse esporo, pessoal, ele pode durar por décadas, certo? Por séculos. Então ele encontra um lugar propício, ele se reidrata, certo? Ou seja, ele passa água para dentro da sua estrutura, então ele volta a sua célula, a sua forma inicial. Então tome cuidado. Esporulação é um tipo de reprodução assexuada, certo? Que ocorre com a formação de uma estrutura rígida, o esporo, né? Que, repito, pode durar vários anos aí, certo? Pode ficar vários anos nessa condição. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aqui adiante, galera. Ainda falando sobre reprodução, certo? Mas agora sexuada, ainda dos seres unicelulares. Beleza? E quando é que ocorre a reprodução sexuada? Ocorre quando há troca de material genético, ou seja, DNA. Beleza? Então, reprodução sexuada ocorre quando há a troca de material genético, ou seja, DNA, certo? Ou seja, esse indivíduo, de alguma forma, ele troca um material genético com outros seres, ou ele adquire esse material genético disponível no ambiente. Por exemplo, uma célula morre, uma célula bacteriana morre. Outra célula captura esse material genético no meio onde ela está inserido e, então, passa a adquirir uma nova característica, certo? Ou seja, ela tem uma virulência, quando ela adquire outro material genético, ela passa a ter outro tipo de virulência, ou seja, ela dobra a sua virulência. Então vamos ver aqui, pessoal, reprodução sexuada entre as bactérias, certo? Primeiro exemplo aqui, pessoal, que eu coloquei é transformação, certo? Transformação é um tipo de reprodução bacteriana, só que assexuado. Por quê? Porque há uma troca de material genético, certo, desse ser no ambiente. Alguns especialistas dizem, galera, que não é reprodução sexuada, mas a grande maioria cobra nos livros, né, questões de vestibular, de Enem, de concurso, cobram a transformação como sendo uma reprodução sexuada. E como é que se dá essa transformação? É aquilo que eu falei anteriormente. Uma célula morta, não é? Uma célula morre, uma célula bacteriana morre, e o seu DNA fica ali disponível no meio. Outra célula bacteriana, né, viva, engloba, ou seja, adquire esse material genético no meio. Com isso, galera, ela adquire novas características, certo? Lembra que aqui é clone? Aqui é clone, ó, são idênticos, mas aqui não é. Quando você adquire genes de outro ser, você adquire novas características, certo? Por exemplo, você é filho de um pai e uma mãe. Você pode herdar a altura do pai, né, a cor da mãe, ou seja, você é um ser com características novas que você herdou do pai e da mãe quando houve a troca de material genético. Então, transformação, certo? Segundo, transdução. Ó, transdução
Professor, como é que ocorre a transdução? Galera, a transdução é quando há aí a utilização de vírus, certo? Chamado de bacteriófago. O que é um bacteriófago? É um vírus que infecta a bactéria. Então, transdução é quando é utilizado vírus, chamados bacteriófagos, para passar genes de uma bactéria para outra, certo? Então, quando eu uso um vírus chamado bacteriófago para passar genes de uma bactéria para outra, esse processo é chamado de transdução. E nesse processo há variação genética, porque a bactéria, né, mesmo utilizando o vírus, conseguiu um DNA que não era seu. E o terceiro é conjugação. Conjugação ocorre o quê? Conjugação tem uma bactéria doadora, que é chamada de macho, e uma bactéria receptora, que é fêmea, certo? Lembra que eu disse que isso aqui são pili, são cerdas, estão vendo aqui, ó? Quando, nesse processo de conjugação, quando ocorre esse processo de conjugação, essas bactérias aqui, elas trocam, né, DNA através desses pili, ó, desses pelinhos, certo? Elas ligam um pelo ao outro, numa ponte de citoplasma, certo? Então, há troca de genes, certo? Essa troca de genes dá ao ser que herdou os genes uma nova característica. Por isso que conjugação, né, é um tipo de reprodução sexuada realizado pelas bactérias. Beleza? E conjugação é quando uma bactéria, pessoal, doadora, o macho, passa genes para a fêmea, para a receptora. Conjugação. Beleza? Continuando aqui, galera. Eu coloquei aqui, ó, um asterisco aqui no vírus, certo? Cuidado. Cuidado com as pegadinhas. Vestibular, concurso, prova aí. Vírus, né, é um parasita intracelular obrigatório. Vírus não é considerado ser vivo. Cuidado, certo? Vírus só se reproduzem ou só se reproduz no interior de uma célula hospedeira. Vírus não se reproduz sozinho, certo? Vírus só se reproduz no interior de uma célula hospedeira. Cuidado. Prosseguindo aqui, galera, eu fiz aqui um desenho aqui, ó, certo? Eu fiz um desenho aqui de um casal que eu chamei de Osana, O de óvulo, e de estênio, certo? Aqui, ó, o O e o E. Para dizer que a célula feminina, o óvulo, né, é o óvulo, e a célula reprodutiva masculina é o espermatozoide, certo? Aqui é o nosso exemplo de reprodução sexuada, beleza? Troca de material genético, certo? Qual o nome que se dá do encontro do espermatozoide e o óvulo? Fecundação. Então, o encontro do espermatozoide com o óvulo nós chamamos de fecundação, certo? O indivíduo que surgirá, né, do arranjo desses dois materiais genéticos, do homem e da mulher, dará aí origem a um ser, certo? Que não será totalmente previsível, né? Previsível. Se o homem for branco, esse filho, né? Se o homem for branco, esse filho pode ser branco. Se a mulher for negra, né, ou morena, pele mais escura, esse filho pode ser moreno. Ou seja, a interação entre eles é uma incógnita. Não dá para você prever, certo? Então, aí. Beleza? Então tá aqui, ó. Fecundação, o espermatozoide é flagelado, beleza? Ele tem um flagelo, ó, que bate, né? Que vai batendo e dá mobilidade a essa célula. Quem é que ela vai encontrar? É o óvulo, beleza? Vai encontrar nas tubas uterinas aqui, ó, certo? Ele vai descer por gravidade, não é isso? No período fértil da mulher, ele amadurece, não é isso? Desce. Só que como ele desce muito devagar, esse cara aqui, e o espermatozoide, tem que encontrar ele ainda nas tubas uterinas. Fecundou, ó, quando fecundou, deu origem ao quê? A uma célula ovo ou zigoto. Essa célula ovo ou zigoto, ela começa a se dividir. Tá vendo aqui, ó? Era só uma, duas, 4, 8, né? 8, 16, 16, 32, certo? Até chegar aí às 36 semanas, 40, 38 semanas, não é isso?
e vai dar origem a um novo indivíduo. Beleza, galera? Então, é isso aí, pessoal. Na próxima aula, a gente vai tratar desse assunto mais aprofundado, mas tratando agora de meiose, certo? Porque fecundação vocês já viram que nada mais é do que o encontro do espermatozoide, né, com o óvulo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Fique com Deus e até a próxima.